Aquela estrada sempre pareceu diferente, mas ninguém conseguia explicar exatamente o motivo. Os moradores das cidades próximas comentavam baixinho que existia um trecho onde o silêncio engolia tudo, como se o mundo ficasse preso em uma respiração suspensa. Motoristas que passavam ali durante a madrugada relatavam que o ar ficava mais pesado. A temperatura caía diversos graus de repente e o asfalto parecia brilhar com uma tonalidade azulada, como se uma fina camada de névoa iluminada surgisse do nada. Todos descreviam a mesma sensação incômoda, a de que não estavam sozinhos, mesmo quando a estrada estava completamente vazia. Alguns garantiam que podiam ouvir passos lentos acompanhando o carro, como se algo caminhasse ao lado, invisível, acompanhando cada movimento, esperando apenas o momento certo para se revelar de forma definitiva. Entre tantos relatos, um em especial se tornou o mais conhecido. Um caminhoneiro experiente, que já havia cruzado o país inúmeras vezes, afirmou que o relógio de pulso simplesmente travou enquanto dirigia pelo trecho misterioso. Primeiro, ele achou que era apenas falha na bateria, mas em poucos segundos percebeu que não era só o relógio. O rádio parou, o GPS congelou e até o som do motor pareceu morrer por completo, mesmo que o caminhão continuasse se movendo no mesmo ritmo. O homem contou que olhou pela janela e viu que as árvores estavam paralisadas, sem vento, sem vida, como se fossem apenas pinturas estáticas. A estrada inteira parecia congelada no instante exato em que o ponteiro do relógio parou, e durante esse silêncio absoluto ele sentiu uma presença à beira do asfalto, imóvel, aguardando sua reação. Quando o tempo voltou a fluir, o caminhoneiro viu algo que marcou sua mente para sempre. Uma figura humana parada no acostamento, completamente imóvel, sempre de costas, vestindo roupas antigas, impossíveis de identificar em detalhes. A figura parecia ter consciência de sua presença, mesmo sem virar o rosto. Sempre que alguém tentava ultrapassá-la, ela desaparecia de forma abrupta, como se fosse engolida pela própria escuridão ao redor. Mas antes de sumir, deixava uma impressão perturbadora, quase física, como se estivesse pressionando o ar ao redor do observador. Várias pessoas que testemunharam essa figura relataram exatamente o mesmo comportamento, como se ela seguisse um padrão preciso, repetindo seus movimentos noite após noite, sem nunca revelar seu rosto ou propósito. Curiosos, investigadores amadores e até documentaristas visitaram o local tentando captar o fenômeno, mas sempre falhavam. Equipamentos travavam, câmeras desligavam sozinhas e gravações eram corrompidas por estática, mesmo com baterias carregadas. Especialistas em acústica tentaram justificar o silêncio absoluto do trecho como um tipo raro de interferência ambiental, mas nenhum cálculo explicava o congelamento simultâneo de relógios e aparelhos eletrônicos. Outros insinuaram que poderia ser alucinação coletiva, mas isso não justificava os múltiplos registros parecidos de pessoas que jamais se conheceram. A estrada parecia reagir à presença humana, como se tivesse consciência própria e decidisse quando permitir que alguém percebesse seus segredos. Embora a maioria apenas acelerasse para sair dali o mais rápido possível, um homem decidiu parar o veículo no exato ponto onde os fenômenos costumavam ocorrer. Ele queria provar que tudo não passava de superstição. Mas assim que desligou o carro, percebeu que o mundo ao redor perdeu o som. Nem grilos, nem vento, nem o farfalhar das árvores. O tempo congelou diante de seus olhos. Gotas de chuva ficaram suspensas no ar e o ponteiro do relógio ficou preso entre 2 segundos. Então ele viu algo novo, algo que nenhum outro relato mencionava. A figura de costas começou a se mover lentamente, passo após passo, como se estivesse prestes a virar pela primeira vez. O homem sentiu o sangue gelar e tentou correr, mas os músculos pareciam obedecer em atraso, como se o próprio corpo estivesse preso no mesmo ritmo quebrado do tempo paralisado. O homem nunca contou o que viu quando a figura finalmente virou. Ele só disse que, assim que o rosto começou a se revelar, o tempo retomou seu fluxo com violência, lançando alguns metros para trás, como se tivesse sido arrancado de dentro de um sonho. Seu corpo foi encontrado horas depois por outro motorista, atordoado e incapaz de explicar o que aconteceu. Desde então, a estrada foi evitada por moradores e motoristas, e relatos continuaram surgindo, sempre descrevendo o mesmo congelamento temporal e a mesma figura imóvel, de costas, aguardando alguém ousar encará-la. O mistério permanece sem resposta, como se a estrada guardasse algo que não deveria ser compreendido,
algo que observa silenciosamente todos que passam, esperando pacientemente o próximo que terá coragem de olhar diretamente para aquilo que ninguém jamais conseguiu explicar. No coração do deserto de Atacama, onde o silêncio é tão absoluto que até a própria respiração parece fazer eco, exploradores começaram a relatar um fenômeno inquietante: vozes que chamavam por seus nomes, mesmo quando estavam completamente sozinhos. O som era baixo, mas perfeitamente nítido, como se alguém estivesse a poucos metros, escondido atrás das pedras. Muitos descreviam que o primeiro chamado soava como um sussurro carregado pelo vento, mas logo ficava mais firme, mais direto, quase íntimo demais. O mais estranho era que a voz parecia conhecer detalhes pessoais de cada pessoa, repetindo apelidos, memórias antigas e até frases que só familiares próximos diriam. Não importava a hora ou a direção que seguissem, os sussurros sempre encontravam um jeito de alcançá-los, como se o deserto tivesse ganhado consciência própria. O registro mais antigo conhecido veio de uma pesquisadora que estudava formações rochosas isoladas. Durante uma madrugada, ela ouviu seu nome ecoar 2 vezes. Primeiro, pensou que era exaustão mental, mas o segundo chamado veio tão claro que ela instintivamente respondeu, acreditando que alguém da equipe precisava de ajuda. Ao caminhar na direção da voz, notou que suas pegadas desapareciam atrás de si, como se o deserto estivesse apagando sua trilha. A voz passou a repetir uma frase estranha, aparentemente sem sentido, mas dita com a entonação exata de seu pai, falecido anos antes. Volta por aqui, volta por aqui. Quanto mais avançava, mais distante ficava de seu acampamento, até perceber que estava prestes a se perder completamente no escuro absoluto. Quando retornou, estava em choque e afirmava que não era eco. Alguém ou algo estava tentando guiá-la para dentro do desconhecido. O que torna o fenômeno ainda mais perturbador é que as vozes não são genéricas. Elas imitam perfeitamente pessoas queridas, como se o deserto estivesse ouvindo segredos de dentro das lembranças dos visitantes. Um explorador chileno relatou que ouviu a risada da filha pequena, seguida por um papai, "me ajuda", dito com a mesma inocência que ela tinha quando era viva. Ele correu desesperado na direção do som, ignorando a lógica que dizia que aquilo era impossível. Quando a voz ficou atrás dele, e não à frente, ele percebeu que estava cercado por algo invisível que mudava de posição com rapidez assustadora. Mesmo após voltar ao acampamento, a voz continuou chamando, cada vez mais próxima, como se tivesse gostado da reação emocional que provocou. Cientistas tentaram justificar como pareidolia auditiva, mas ninguém conseguiu explicar a precisão absurda na imitação das vozes. Diversas expedições foram criadas para monitorar o fenômeno, levando equipamentos de áudio de última geração, sensores térmicos e câmeras de captura ampla. Porém, tudo falhava exatamente no momento em que as vozes surgiam. Microfones gravavam apenas estática, câmeras congelavam e até os relógios dos exploradores atrasavam alguns minutos durante o evento, como se o tempo ficasse desordenado ao redor deles. Os guias mais experientes do deserto recomendavam nunca seguir os sons, pois muitos viajantes desaparecidos nos últimos anos tinham relatado as vozes antes de sumirem completamente. Equipes de busca raramente encontravam rastros, apenas mochilas ou equipamentos abandonados no meio de nada, posicionados como se tivessem sido colocados ali com cuidado. A única coisa que nunca encontravam eram pegadas nem de entrada, nem de saída, como se as pessoas tivessem sido apagadas do mundo. Entre todos os relatos, há um que marca profundamente quem o escuta, o de um homem que decidiu responder à voz. Ele estava há horas caminhando sozinho quando ouviu alguém chamá-lo pelo apelido que só sua mãe usava. A emoção o tomou de surpresa, e ele, pela primeira vez, respondeu em voz alta: "Onde você está?" A resposta veio imediata, como se estivesse ao lado de seu ouvido: "Bem aqui, vira." Ao obedecer, viu apenas o vazio infinito do deserto, mas sentiu uma presença atrás dele, respirando em seu pescoço. Ele descreveu que a temperatura caiu drasticamente e que o ar ficou tão pesado que parecia impossível se mover. A voz então repetiu, mais firme: "Vem comigo." Quando ele fechou os olhos por um segundo, sentiu mãos invisíveis puxando seus braços, tentando arrastá-lo para um ponto que não conseguia enxergar. O homem conseguiu escapar, mas nunca mais voltou ao deserto. Ele afirmou que, no momento em que abriu os olhos, viu silhuetas humanas formadas pela poeira suspensa, todas olhando para ele, imóveis, como se estivessem esperando que ele desse o próximo passo. As vozes silenciaram de repente,
deixando um eco fantasma que ele nunca conseguiu esquecer. Até hoje, cientistas não encontraram explicação plausível para o fenômeno. Não há como um ambiente isolado reproduzir vozes humanas tão específicas, nem como manipular emoções tão profundamente. Exploradores continuam relatando sussurros, sempre à noite, sempre íntimos demais, sempre chamando por alguém que não está lá. O deserto segue guardando seu segredo, imenso e silencioso, como se tivesse aprendido a falar, e agora, não quisesse mais parar. A fotografia parecia comum à primeira vista. Uma mulher jovem, vestindo roupa simples da década de 1930, olhando para o lado enquanto segurava um pequeno buquê de flores. Durante anos, a família manteve essa imagem como lembrança da bisavó, mas algo começou a incomodar quem a observava com mais atenção. Pequenos detalhes mudavam de tempos em tempos, tão discretos que muitos acreditavam ser apenas impressão. Primeiro foi a expressão da mulher, que parecia mais séria. Depois, seus olhos começaram a olhar direto para a lente, como se soubessem que alguém estava observando. E com o passar dos dias, objetos na foto desapareciam ou surgiam do nada, como se alguém estivesse editando a memória impressa em papel. A cada modificação, um frio estranho percorria o ambiente, como se a imagem tentasse comunicar algo que ninguém conseguia entender completamente. A família só começou a se preocupar de verdade quando percebeu que a foto não mudava de forma aleatória. Tudo parecia seguir uma sequência lógica, como se houvesse uma narrativa oculta acontecendo ali dentro. Primeiro, surgiu uma sombra alongada atrás da mulher, ocupando cada vez mais espaço. Depois, manchas apareceram na parede, formando padrões que lembravam rostos distorcidos. Em outra semana, o colar que ela usava que nunca existiu apareceu brilhando em seu pescoço, com um símbolo que ninguém conseguia reconhecer. Alguns membros da família tentaram tirar novas fotografias da imagem, acreditando que a digitalização poderia revelar algo, mas independentemente do aparelho, todas as cópias se transformavam do mesmo jeito. Era como se a imagem original tivesse se tornado viva e atualizasse todas as versões que tentassem capturar sua essência. O ponto de virada aconteceu quando, em uma noite aparentemente comum, alguém percebeu que a mulher estava sorrindo não um sorriso leve e tímido, mas algo aberto demais, quase desconfortável, como se tentasse imitar a expressão humana sem entender totalmente como fazê-lo. Seus olhos, antes calmos, estavam arregalados, brilhando de um jeito antinatural. A sombra atrás dela agora se curvava sobre seus ombros, quase tocando o topo de sua cabeça, como uma figura silenciosa observando cada movimento da imagem. A foto começou a emitir uma sensação tão opressiva que a família decidiu guardar o retrato no sótão, longe de qualquer olhar curioso. Mas, mesmo lá, a foto parecia inquieta. Alguns afirmavam ouvir barulhos vindos da caixa onde ela estava guardada, como papel sendo amassado ou unhas arranhando madeira. Curiosos e já assustados, dois irmãos decidiram instalar uma câmera no sótão para registrar possíveis alterações no retrato. Eles deixaram o equipamento gravando por 4 noites consecutivas, sempre com receio de revisar as imagens. Quando finalmente criaram coragem, notaram que a câmera havia travado em todos os momentos críticos, exceto em um trecho de 10 segundos. Nesse intervalo, a gravação mostrou algo impossível: a mulher da fotografia piscando lentamente, como se estivesse ajustando a visão para a escuridão ao redor. Logo em seguida, a sombra atrás dela se mexeu, inclinando-se para a frente. A filmagem terminou abruptamente, substituída por um ruído profundo, quase como uma respiração rouca ecoando no ambiente. Após assistirem ao vídeo, os irmãos perceberam que a porta do sótão estava aberta, mesmo tendo trancado antes de descer. Na manhã seguinte, algo ainda mais perturbador aconteceu. A foto, antes guardada dentro de uma caixa fechada, foi encontrada sobre a mesa da cozinha, perfeitamente centralizada, como se alguém a tivesse colocado ali com extremo cuidado. Mas o pior nem era isso. Agora, a mulher da foto estava olhando diretamente para um dos irmãos, como se reconhecesse exatamente quem havia assistido à gravação. O sorriso havia desaparecido, dando lugar a uma expressão de expectativa, quase como quem espera por uma resposta. A sombra atrás dela agora se estendia para fora da moldura, chegando até a borda inferior da imagem, dando a sensação de que estava tentando sair do limite do papel. O ambiente ficou tão pesado que a família inteira se recusou a tocar no retrato, temendo que qualquer contato pudesse ativar algo ainda mais inexplicável. A família, desesperada, tentou destruir a fotografia.
Primeiro tentaram rasgar, mas o papel parecia resistente demais. Depois tentaram queimá-la, mas as chamas simplesmente se apagavam ao tocar a imagem, como se estivessem sendo sufocadas. Por fim, decidiram enterrá-la em um terreno afastado, mas dias depois a foto reapareceu dentro da casa, intacta, descansando sobre a mesa do irmão que ela havia escolhido. Após esse episódio, ele começou a ter pesadelos repetidos, sempre vendo a mulher caminhando em sua direção, enquanto a sombra atrás dela se aproximava mais rápido que os passos. Incapaz de suportar, o jovem abandonou a casa e nunca mais foi visto. Hoje, ninguém sabe onde a fotografia está. Alguns acreditam que ainda continua mudando, vagando de lugar em lugar, escolhendo novos observadores para completar a história que nunca deveria ter começado. Tudo começou em um prédio antigo no centro da cidade, um edifício construído há quase um século e conhecido por seus corredores estreitos e luzes fracas que pareciam sempre prestes a falhar. Moradores relatavam há anos um fenômeno estranho envolvendo a escada principal. Dependendo do horário, do humor da pessoa ou até mesmo do que ela pensava no momento, a escada parecia mudar de trajeto. Às vezes levava ao andar correto, outras vezes conduzia a um corredor que ninguém reconhecia, com portas que jamais haviam sido vistas durante o dia. Algumas pessoas diziam que a escada tinha vontade própria, como se respirasse, observasse e decidisse o caminho de cada visitante. O mais perturbador era que todos que passavam por ela sentiam a mesma coisa, a sensação incômoda de que estavam sendo observados de cima, como se alguém estivesse parado no último degrau, imóvel, esperando o momento certo para descer. Certo dia, uma moradora afirmou ter subido a escada durante a noite e encontrado um corredor completamente diferente do habitual. As paredes tinham uma pintura antiga, descascada, e o piso rangia como se não fosse tocado há décadas. No fim do corredor, ela viu uma porta marcada com o número 73, um apartamento que não constava em nenhuma planta do prédio. Curiosa, ela escutou sons vindos lá de dentro, passos lentos, como se alguém estivesse caminhando sem rumo. Ao tocar a maçaneta, sentiu um frio intenso subir pelo braço, um arrepio tão profundo que a obrigou a recuar imediatamente. No dia seguinte, quando tentou retornar, a porta 73 havia desaparecido sem deixar rastro. No mesmo lugar, havia apenas uma parede lisa e poeira acumulada. Todos acharam que ela estava confusa, mas naquela noite outros moradores começariam a ver o mesmo corredor impossível. Conforme o fenômeno se intensificava, moradores começaram a ouvir sussurros enquanto subiam ou desciam. Não eram sussurros comuns, eram específicos, direcionados, chamando pelo nome de quem passava. Alguns ouviam pedidos de ajuda, outros ouviam frases que jamais haviam contado a ninguém. Os sussurros vinham de entre os degraus, como se houvesse alguém preso no interior da estrutura antiga. Houve relatos de pessoas que sentiram dedos gelados tocando seus tornozelos, como se alguém tentasse chamar atenção ou impedir sua descida. Alguns começaram a evitar a escada por completo, usando apenas o elevador mesmo ele sendo lento e inseguro. Mas à noite, o prédio inteiro parecia respirar junto com aquela escada, rangendo e vibrando, como se aguardasse o próximo morador desavisado para revelar mais um pedaço do mistério que escondia há anos. A situação piorou quando uma criança foi vista parada no corredor do terceiro andar, olhando fixamente para a escada. Ela vestia roupas antigas, sujas de poeira, e mantinha um olhar vazio, totalmente imóvel. Uma senhora que subia naquele momento perguntou se ela estava perdida, mas a criança não respondeu. Apenas virou o rosto lentamente para a mulher, revelando olhos totalmente negros, sem brilho. Quando a mulher tentou se aproximar, a criança deu um passo para trás e atravessou a parede como se fosse névoa. Após isso, câmeras de segurança foram instaladas em todos os andares, mas nada registravam além de interferências, manchas escuras e sombras que se moviam de forma impossível, sempre indo e vindo da direção da escada, como se algo estivesse entrando e saindo do prédio constantemente, independente da presença humana. O ápice do mistério aconteceu quando o morador, cansado de ouvir passos e ver sombras, decidiu descer a escada às 3 da manhã para provar que tudo não passava de superstição. Ele enviou mensagens para amigos dizendo que iria registrar tudo, mas assim que colocou o pé no primeiro degrau, a luz apagou sozinha. O celular começou a gravar apenas estática. Testemunhas dos andares inferiores relataram ter ouvido a voz dele gritar, mas não era um grito normal. Parecia distante, como se estivesse vindo de muito fundo, de
de um lugar distante da própria estrutura do prédio. Quando os vizinhos correram para ajudá-lo, encontraram a escada igual a sempre exceto por um detalhe. Havia marcas profundas nas paredes, como arranhões, acompanhando todo o trajeto entre os andares, indo em direção ao subsolo abandonado, um lugar que estava trancado há mais de 40 anos. Quando finalmente abriram o subsolo, encontraram algo que ninguém conseguiu explicar. O lugar era amplo, com paredes úmidas e antigas, mas o centro do salão era o mais assustador. Havia uma segunda escada, idêntica à principal, só que quebrada, afundada no concreto, como se tivesse sido soterrada propositalmente. Os degraus apresentavam marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado escapar dali há muito tempo. No último degrau, encontraram o celular do morador desaparecido, ainda gravando. O vídeo não mostrava nada além de escuridão, até que uma respiração profunda e arrastada preencheu o áudio. Era a mesma respiração que vários moradores haviam ouvido durante anos. Desde aquela noite, ninguém ousa descer sozinho. A escada principal continua lá, silenciosa, imóvel, mas todos sabem que ela está esperando. E sabe exatamente quem será o próximo a pisar nela. Era quase 3 da manhã quando a pequena cidade de Alvoradinha acordou com um som que ninguém conseguia explicar. Não era grito, não era vento, não era animal. Parecia um choro humano, arrastado, profundo, como alguém soluçando depois de perder tudo. O mais estranho é que o som não vinha de uma direção específica. Ele surgia em todos os lugares ao mesmo tempo, preenchendo as casas, ecoando nos telhados, vibrando no chão. Pessoas corriam para janelas tentando encontrar a origem, mas tudo que viam era a rua vazia, a madrugada parada e uma névoa fina que parecia brotar do nada. Ninguém sabia quem chorava. Ninguém sabia por quê. Só sabiam que não era possível ignorar, porque o choro mexia com algo dentro de cada um, como se fosse um chamado feito diretamente para a alma. No começo, pensaram que fosse alguma transmissão estranha, talvez uma interferência, uma brincadeira de mau gosto. A polícia rodou a cidade inteira de carro, luzes piscando, faróis cortando a névoa, mas não encontrou nada. Cerca de 40 minutos depois, o choro simplesmente parou. Silêncio total. Um silêncio tão denso que parecia pesar sobre o peito. As pessoas tentaram voltar a dormir, mas algo no ar parecia errado, como se o choro ainda estivesse lá, escondido embaixo de tudo. No dia seguinte, a cidade inteira só falava disso. Alguns moradores disseram que sentiam que o som vinha de cima, outros garantiam que vinha da terra. Mas uma menina de 8 anos afirmou que o choro não vinha de lugar nenhum, vinha de dentro das pessoas. Os adultos riram, mas ninguém a contradisse de verdade. Na segunda noite, o choro voltou, mais forte, mais desesperado. Agora dava para ouvir pequenos sussurros misturados aos soluços, como se a voz tentasse formar palavras, mas algo a impedisse. As janelas vibravam. Os animais se escondiam. A população começou a entrar em pânico. Um grupo de moradores se reuniu na praça, acreditando que, juntos, conseguiriam descobrir de onde vinha. Quando o choro atingiu o ponto mais alto, todos viram a mesma coisa ao mesmo tempo. As luzes dos postes começaram a piscar, sincronizadas com soluços. Como se a energia elétrica estivesse sendo drenada. Como se o choro estivesse consumindo algo que a cidade não podia ver. Pessoas começaram a desmaiar. Outras choravam sem saber por quê. Parecia que o som estava puxando emoções que ninguém queria sentir. Quando o choro parou novamente, alguns moradores perceberam que faltava gente na praça. 7 pessoas simplesmente não estavam mais lá. Desapareceram sem deixar rastro. A polícia cercou a cidade, mas não encontrou pegadas, sinais de luta, nada. Era como se tivessem evaporado. Uma senhora jurou que antes de desmaiar viu silhuetas na névoa, figuras altas, magras, imóveis, observando a multidão com algo parecido com curiosidade. Elas não tinham rosto, só uma superfície lisa, como se fossem moldadas de fumaça. A mulher dizia que uma delas inclinou a cabeça enquanto o choro acontecia, como se estivesse ouvindo. Depois, tudo apagou. Ninguém acreditou nela. Até outras pessoas começarem a relatar exatamente a mesma coisa. Na terceira noite, a cidade inteira se trancou em casa.
Mas o choro veio de qualquer forma. Só que desta vez, algo novo aconteceu. Todos conseguiram ouvir uma frase, repetida no mesmo tom arrastado e desesperado. Ninguém conseguiu decifrar completamente, mas soava como não queria estar aqui. Alguns interpretaram como pedido de ajuda, outros como ameaça. Mas todos concordavam em uma coisa: o choro parecia mais próximo, quase dentro das paredes. As portas começaram a bater sozinhas, os móveis tremiam levemente, e a névoa dentro das casas começou a se formar, mesmo com janelas fechadas. Era como se a cidade estivesse sendo engolida por algo que ela mesma tinha despertado sem perceber. Algo que não pertencia àquele mundo. Ao amanhecer, o choro cessou. A névoa sumiu. E as pessoas retornaram às ruas, exaustas. Foi quando perceberam o pior. A cidade toda parecia menor. Menos casas. Menos ruas. Como se algumas partes simplesmente não existissem mais. E as pessoas que moravam nessas áreas? Ninguém lembrava delas claramente. Era como se suas memórias tivessem sido apagadas junto com as construções. A única coisa que restou foi o eco distante de algo que ainda parecia observar, esperando. Naquela madrugada, Alvoradinha entendeu que o choro não era de dor, era de aviso. E tudo indicava que aquilo que chorava não tinha ido embora. Só estava se aproximando, preparando o próximo passo, e esperando a próxima noite silenciosa para voltar a ser ouvido. Quando o fotógrafo Júlio encontrou uma câmera antiga em um mercado de pulgas, imaginou apenas que seria mais um item curioso para sua coleção. O vendedor, porém, insistiu que ela não servia para registrar o que existe, e sim o que insiste em existir. Júlio riu, pagou barato e levou o objeto para casa. À noite, decidiu testar o equipamento. Fotografou sua sala, sua cozinha, o corredor e até o quintal. Revelou tudo imediatamente no quarto escuro e improvisado. Mas, quando colocou as fotos para secar, percebeu algo desconcertante. Em cada uma delas havia uma figura escura, borrada, humana demais para ser sombra e silenciosa demais para ser ignorada. A figura não estava em nenhum dos lugares quando ele tirou as fotos. Ela simplesmente apareceu, de pé, observando. E cada foto parecia trazer a criatura alguns passos mais perto. No dia seguinte, Júlio decidiu repetir o processo, acreditando que era algum defeito. Fotografou novamente a casa inteira. Porém, quando revelou as imagens, o borrão estava mais nítido, quase sólido, como se a câmera estivesse ajudando aquilo a ganhar forma. A figura agora tinha contornos de rosto, embora sem feições definidas, apenas uma espécie de vazio onde olhos e boca deveriam estar. Júlio, assustado, tentou comparar as fotos antigas com as novas, mas percebeu algo ainda mais estranho: as fotos mudavam sozinhas. A cada vez que ele piscava, a criatura mudava de posição, aproximando-se um pouco mais da lente, como se quisesse ser vista completamente. Quando tentou rasgar uma das fotos, o papel não destruía. Parecia borracha fria, elástica, que voltava à forma original. E, ao tocar a superfície, Júlio sentiu algo pulsar sob seus dedos. Tentando entender o que estava acontecendo, Júlio resolveu fotografar o espelho da sala, acreditando que fosse alguma interferência da luz. Mas, ao revelar a imagem, sentiu o coração quase parar. No reflexo, a figura estava atrás dele, tão próxima que parecia prestes a tocar seu ombro. Mas no exato momento da foto, ele estava sozinho no cômodo. Horrorizado, olhou para trás, mas não havia ninguém. No entanto, ao virar novamente para a mesa onde deixará a foto secando, viu que a posição da criatura havia mudado. Agora ela ocupava metade da imagem e parecia pressionar a superfície fotográfica por dentro, como se tentasse atravessar o papel. Pequenas deformações surgiam na foto, como se dedos empurrassem o limite plano. A câmera, silenciosa, permanecia sobre a mesa, apontada diretamente para ele. Júlio começou a sentir que não era mais o dono do objeto, era o alvo. Desesperado, Júlio decidiu sair de casa, mas as luzes começaram a piscar e um forte zumbido tomou conta do ambiente, como se a própria eletricidade vibrasse com a presença da entidade. Ele tentou abrir a porta, mas a fechadura girava sozinha para o lado contrário. Voltou correndo para o quarto escuro, tentando destruir os negativos,
Mas outro fenômeno começou a acontecer. As fotos penduradas começaram a balançar, mesmo sem vento, sincronizadas como se fossem batimentos de um coração gigante. A figura dentro delas olhava, se aproximava, mudava de posição a cada movimento do papel. Uma delas caiu no chão. Júlio se abaixou para pegá-la e congelou. A criatura já não estava mais dentro da foto. Havia sumido, deixando apenas um borrão residual, como fumaça dissipando. A casa inteira ficou silenciosa, pesada, expectante, como se algo estivesse à espreita atrás de qualquer porta. A câmera disparou sozinha. O flash iluminou o corredor. Júlio correu até ela, mãos tremendo, e viu a nova imagem sendo cuspida lentamente. Quando a foto terminou de emergir, ele sentiu seu estômago afundar. A figura estava agora no corredor real, milimetricamente alinhada com a perspectiva onde ele próprio estava posicionado. Porém, ao olhar para o corredor, não viu nada. A criatura só existia na foto, mas estava na mesma posição que ele ocupava. Segundos depois, uma nova imagem foi revelada sozinha. Nesta, o ser estava mais próximo, quase encostando em sua nuca. Júlio recuou, mas a câmera continuou fotografando o ar, revelando passo a passo algo invisível que se movia dentro da casa. Ele percebeu então que a criatura não tentava apenas aparecer. Ela tentava atravessar a barreira entre imagem e matéria, usando a lente como passagem. Júlio tentou quebrar a câmera no chão, mas ela não trincou. Apenas vibrou, como se algo batesse de dentro para fora. As luzes apagaram. No escuro absoluto, o flash disparou mais uma vez, iluminando a sala por um segundo, e naquele segundo Júlio viu a criatura fora da foto, completamente formada, alta, magra, com o rosto vazio, avançando em sua direção. Depois disso, ninguém mais soube o que aconteceu. Dias depois, a polícia entrou na casa do fotógrafo e a encontrou vazia, com centenas de fotos espalhadas pelo chão. Em todas, Júlio aparecia ao fundo, cada vez mais encurralado, cada vez mais apagado, até sumir completamente nas últimas revelações. A câmera estava sobre a mesa, apontada para a porta, como se esperasse o próximo visitante para registrar ou libertar mais alguém. Desde que se mudou para a antiga casa herdada do avô, Mirella evitava subir ao sótão. O lugar sempre tivera uma presença incômoda, como se o ar ali fosse mais pesado do que no resto da casa. Mas, naquela noite, algo a despertou. Um arranhar lento, constante, vindo do alto, como unhas raspando madeira antiga. Ela acendeu a luz do corredor, tentando ouvir melhor. O som parou. Depois voltou, mais forte, como se algo estivesse puxando as tábuas por dentro. O avô sempre dizia que ninguém devia abrir aquela porta, pois o que mora lá em cima não acompanha o tempo como nós. A frase nunca fizera sentido para ela. Até agora. Com o coração disparado, Mirella pegou a chave enferrujada pendurada na parede, aproximou-se da porta do sótão e sentiu uma vibração suave vindo do outro lado, como se algo estivesse encostado ali, respirando devagar. Quando abriu a porta, um vento frio desceu sobre ela, apesar de não haver janelas lá em cima. A escada rangia sozinha, como se alguém invisível estivesse subindo ou descendo. Mirella acendeu a lanterna e subiu lentamente. O sótão parecia maior do que deveria, como se o espaço tivesse se estendido de um dia para o outro. Caixas antigas estavam deslocadas, algumas abertas, outras tombadas, como se alguém as tivesse revirado. Ela ouviu novamente o arranhar, mas agora vinha de todos os lados, como ecos se cruzando. Em um canto, viu algo que não estava lá antes, um círculo no chão, feito com giz muito antigo, e no centro um relógio quebrado, os ponteiros girando para trás. O ar ali parecia vibrar, distorcendo o som, como se o tempo estivesse escorregando ao redor daquele objeto. Mirella deu um passo à frente e sentiu que o chão respirou. A lanterna piscou 3 vezes. No fundo do sótão, algo moveu uma sombra que não combinava com nenhum objeto físico. A silhueta era fina demais, alta demais, e parecia se dobrar em ângulos impossíveis, como se não tivesse ossos. Quando a luz voltou ao normal, a criatura estava mais próxima, mas ainda desfocada, como se sua presença não estivesse 100% aderida à realidade. Mirella tentou correr, mas o ar ficou espesso, como se atravessasse água. O relógio no chão começou a girar mais rápido,
e o som dos ponteiros ecoava como batidas cardíacas metálicas. A criatura inclinou a cabeça para ela e, por um instante, Mirella viu algo que jamais esqueceria. O rosto da entidade mudava sem parar, transformando-se no rosto das pessoas que moraram naquela casa antes dela até assumir o rosto do próprio avô. Mas não era uma lembrança. Era um aviso. Quando a entidade deu um passo à frente, o sótão inteiro tremeu como se fosse desabar. Mirella tentou descer a escada, mas cada degrau parecia mais distante do que antes, como se o espaço estivesse se esticando. A criatura sussurrava algo, mas o som vinha invertido, como palavras tocadas ao contrário. Mesmo assim, ela entendeu uma frase: "Você abriu cedo demais." O relógio explodiu em uma luz dourada e o sótão se transformou. Agora havia objetos que não pertenciam àquela casa, móveis que Mirella nunca vira, roupas penduradas que não eram dela, fotos antigas mostrando pessoas que não existiam mais. Era como se diferentes épocas estivessem colidindo naquele espaço. A criatura passou por ela sem tocá-la, mas o frio que deixou era tão intenso que Mirella sentiu os ossos vibrarem. Algo dentro dela dizia que aquilo não era um espírito. Era um erro do tempo. O sótão começou a mudar rapidamente, como se estivesse mostrando todas as versões do futuro e do passado ao mesmo tempo. Móveis envelhecendo, portas aparecendo e desaparecendo, paredes rachando e depois se recompondo. Mirella viu um berço que não existia, depois um hospital, depois um corredor completamente diferente, e então, ela mesma, mais velha, parada no canto, observando tudo com um olhar vazio. A versão futura dela tentou falar, mas a boca só se movia, sem emitir som. A criatura estava ao lado da versão idosa, como se guardasse uma linha temporal que Mirella ainda não tinha alcançado. A lanterna caiu da mão dela. A luz rolou pelo chão. E, enquanto os múltiplos tempos colapsavam no mesmo espaço, Mirella ouviu o sussurro repetido: "Agora claro, o que sobe, não volta igual." O sótão inteiro pareceu prender a respiração. Mirella correu em direção à escada, e desta vez ela conseguiu alcançá-la. Desceu tropeçando, caiu no corredor e bateu a porta do sótão com força. No instante em que trancou, o som cessou. Nenhum arranhar, nenhum eco, nenhum vento frio. Apenas silêncio total. Durante dias, ela evitou aquela porta, mas algo nela parecia diferente. A madeira agora estava mais escura, como se tivesse envelhecido um século em poucas horas. Uma semana depois, Mirella acordou com um som familiar, o relógio quebrado tocando lá em cima, mesmo ela tendo visto o objeto explodir. A porta do sótão estava entreaberta, embora ela tivesse certeza de que a trancara. E na escada havia pegadas que não eram humanas, indo e voltando. Apesar do pânico, ela percebeu algo muito pior. Uma das pegadas era idêntica à sua própria, só que de um pé que ela ainda não tinha envelhecido bastante para possuir. Numa vila isolada no interior de Goiás, moradores sempre comentaram sobre um som estranho que surgia apenas depois da meia-noite. Eles descreviam como um gemido profundo, algo que parecia vir do subsolo, como se a terra estivesse viva e tentando falar. Nunca foi alto o suficiente para assustar turistas, mas era constante, repetitivo, como um lamento distante. Naquela noite específica, porém, o som mudou. Ficou mais forte, mais próximo, mais consciente. Elias, um geólogo aposentado que morava ali havia pouco tempo, decidiu investigar. Com um gravador antigo e uma lanterna forte, caminhou até o campo aberto atrás da vila, onde o som soava mais intenso. A grama vibrava levemente sob seus pés, e o ar parecia pulsar junto com cada gemido que escapava da terra. Ele se ajoelhou, encostou o ouvido no chão, e ouviu algo que não deveria estar ali: vozes. As vozes não falavam em português, nem em nenhum idioma conhecido. Pareciam frases desconexas, arrastadas, como um canto gutural vindo de uma caverna sem fim. Elias ativou o gravador, mas o aparelho começou a funcionar de forma errática, acelerando e desacelerando como se estivesse sendo puxado por alguma frequência invisível. Ele colocou a mão na terra e sentiu um pulso, como se houvesse um coração enorme enterrado ali. De repente, o som cessou. Silêncio absoluto. Nem vento, nem grilos, nada. Elias se levantou devagar, iluminando o campo com a lanterna. Foi então que percebeu que a superfície do solo estava diferente.
Pequenas rachaduras circulares começaram a se abrir, como se algo estivesse tentando emergir. Ele deu 2 passos para trás, mas uma onda de calor subiu do chão, acompanhada de um sussurro tão nítido que fez seu sangue gelar. Acordaram. A terra começou a tremer, mas não como em um terremoto normal. Era um tremor ritmado, quase musical, como batidas sincronizadas. Ao longe, luzes das casas começaram a acender, moradores acordados pela vibração. Elias recuou mais alguns passos, mas o solo continuava se movendo, acompanhando, como se estivesse seguindo seus passos. As rachaduras se abriram mais, revelando uma luminosidade fraca, avermelhada, como brasas respirando no escuro. A lanterna piscou. O gravador ligou sozinho e reproduziu um som que Elias não tinha gravado, um choro pesado, metálico, ecoando como se viesse de um túnel infinito. Ele travou. Então, bem diante dele, a terra cedeu, formando uma abertura circular de onde escapou uma onda de ar quente e úmido, como o hálito de algo colossal. No fundo da fenda, 2 luzes brilharam. Não eram pedras, não eram reflexos. Eram olhos. As luzes piscaram como se ajustassem o foco. Os tremores ficaram mais fortes, fazendo a cerca próxima cair. Elias tentou correr, mas o chão sob seus pés formou uma espécie de coluna que o empurrou para trás, como se a terra estivesse viva e reagindo. A criatura lá embaixo se movia devagar, como se despertasse após séculos. Aos poucos, uma mão colossal e alongada emergiu, não de carne, mas de algo parecido com argila quente, como se o ser fosse feito da própria terra. Os dedos eram longos demais e se moldavam como massa viva. Quando a mão tocou a superfície, o campo começou a afundar ao redor, formando um imenso sulco circular. Elias ouviu novamente as vozes subterrâneas, mas agora estavam sincronizadas, repetindo algo que soava como um ritual. Era como se ele estivesse presenciando o momento em que algo esquecido tentava voltar ao mundo. O ser subiu mais um pouco, revelando uma parte do rosto ou o que parecia ser um rosto. Não havia olhos ou boca reais, apenas cavidades pulsantes que imitavam feições humanas. A criatura soltou um som profundo, que fez Elias sentir o estômago revirar, como se o corpo não fosse feito para aguentar aquela frequência. Atrás dele, pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela luz e pelos tremores. Alguns moradores perguntaram o que estava acontecendo, mas antes que Elias pudesse responder, a criatura virou o rosto, e todas as vozes subterrâneas pararam ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para sentir nos ossos. Em seguida, algo sussurrou dentro da mente de todos que estavam ali, não um som externo, mas um pensamento imposto: vocês abriram o solo. Agora ele precisa alimentar. A terra vibrou como um organismo faminto. O chão se abriu de repente, como uma boca gigante, sugando tudo ao redor. Elias se agarrou a uma raiz exposta, enquanto o campo inteiro parecia desabar em um vórtice de terra viva. A criatura começou a emergir mais, revelando um corpo gigantesco, feito de camadas de rocha, argila e algo que pulsava como veias subterrâneas. Os moradores gritavam, mas o som era engolido pelos tremores. No último segundo, antes de ser arrastado para dentro, Elias conseguiu subir e correr para longe, mas olhou para trás a tempo de ver o campo inteiro desaparecer, sendo engolido como se nunca tivesse existido. Ao amanhecer, o local estava perfeitamente plano, sem rachaduras, sem fenda, sem sinal de nada. Como se o solo tivesse se fechado e apagado qualquer prova do que saiu dali. Mas, quando Elias encostou o ouvido na terra pela última vez, ouviu de novo o sussurro: ainda estamos com fome. Dona Veridiana sempre limpava as janelas da própria casa ao amanhecer. Era um hábito antigo, herdado da mãe, que dizia que o vidro guardava memórias da noite. Ela nunca levou isso a sério, até o dia em que percebeu uma marca estranha na janela da sala. Não era poeira, nem gordura, nem impressão digital. Parecia um rosto pressionado contra o vidro, como se alguém tivesse encostado a face ali, respirando profundamente. As marcas mostravam contornos de olhos fundos, nariz afilado e lábios finos. Assustada, ela limpou a janela com força, e a figura desapareceu. Mas, na manhã seguinte, a marca estava lá novamente, ainda mais nítida, como se a criatura invisível tivesse permanecido a noite inteira observando o interior da casa. E dessa vez, havia algo novo,
Pequenas gotas escorriam do vidro, como se o rosto tivesse deixado saliva. Veridiana decidiu instalar uma câmera apontada diretamente para a janela. À meia-noite, sentada na poltrona com os olhos fixos na tela, ela observava a imagem estática da sala iluminada apenas por uma luminária fraca. Nada acontecia. Até que, exatamente às 2h43, o vidro começou a ficar embaçado sozinho, formando uma névoa circular. O contorno de uma testa se desenhou, depois olhos, depois a boca. A marca do rosto surgia em tempo real, como se uma cabeça invisível estivesse sendo empurrada lentamente contra o vidro. A câmera registrava tudo, mas não capturava ninguém além da marca. Nenhuma sombra, nenhum movimento humano. Somente o vidro sendo pressionado para dentro, como se algo tentasse atravessá-lo. O pior, porém, foi quando a criatura bateu a ponta dos dedos na superfície. O vidro vibrou. A câmera tremeu. E Veridiana ouviu, mesmo distante, 3 toques secos, vindos de dentro da casa. No dia seguinte, ela chamou um vidraceiro para trocar a janela. O homem analisou o material por alguns minutos antes de afirmar algo inquietante. O vidro estava desgastado por dentro, como se algo tivesse raspado sua superfície interna por anos. Não fazia sentido, já que o desgaste estava no lado voltado para a rua. A nova janela foi instalada. Tudo parecia resolvido. Mas, naquela noite, quando Veridiana acordou no escuro e passou pela sala para pegar água, algo a fez congelar. A nova janela, completamente limpa horas antes, agora exibia o mesmo rosto, mas maior, mais definido, ocupando quase a superfície inteira. Os olhos estavam abertos, e nas marcas de embaçamento haviam detalhes que um rosto comum não teria, fendas profundas onde deveriam estar as narinas, e uma boca muito larga, arqueada num sorriso que não expressava alegria, e sim fome. Veridiana fechou todas as cortinas, mas às 3 da manhã ouviu algo roçando o vidro, como unhas longas desenhando linhas curvadas. Ela ligou todas as luzes da sala, mas hesitou em olhar para a janela. Quando finalmente teve coragem, percebeu que não era apenas um rosto. Vários rostos apareciam ao mesmo tempo, como se muitas criaturas estivessem se amontoando do lado de fora, pressionando as faces contra o vidro na tentativa de enxergar o interior da casa. Alguns estavam tortos, outros deformados, outros com buracos no lugar dos olhos. O vidro começou a estalar. Pequenas trincas surgiram, partindo do centro. A sala ficou gelada, e o silêncio do lado de fora era tão profundo que parecia absorver o som do próprio ar. Então, algo fez com que todas as marcas se afastassem ao mesmo tempo, como se tivessem sido puxadas para trás por uma força única e autoritária. Depois disso, a janela ficou limpa por horas. Veridiana pensou que o pior havia passado até que ouviu passos do lado de fora, lentos, arrastados, circulando toda a casa. Ela olhou pelo olho mágico da porta, mas não havia ninguém visível. Só um vazio inquietante. Quando voltou à sala, ouviu um estalo alto. O vidro se deformava para dentro, como se estivesse sendo empurrado por uma mão gigantesca. Sem aviso, toda a superfície se cobriu de marcas. Mãos, rostos, dedos longos, como se um enxame de criaturas tentasse atravessar ao mesmo tempo. A casa inteira tremeu. A cortina balançava sozinha, como se alguma presença soprasse por trás dela. Veridiana correu para ligar para os vizinhos, mas o telefone só reproduzia sons de respiração profunda, lenta e molhada. E então um sussurro atravessou a linha. Abra. Queremos ver você de perto. O vidro finalmente explodiu para dentro, espalhando estilhaços pela sala. Mas nenhum rosto apareceu após o impacto. Apenas silêncio. Veridiana recuou até a porta, tremendo, sem saber para onde correr. A sala ficou tomada por um frio anormal, e o ar parecia pesado demais para respirar. Aos poucos, marcas apareceram no espelho da sala. O mesmo rosto de antes, agora do lado de dentro. Depois outros. Depois dezenas. Os espelhos tremeram, as superfícies pulsavam como pele viva. Veridiana tapou os olhos, mas ouviu passos atrás dela, passos leves, molhados, aproximando-se devagar. Quando finalmente olhou, percebeu que não era o espelho que mostrava rostos. Eram os rostos que agora estavam atrás dela, refletidos pela casa inteira. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a sala vazia, sem sinais de arrombamento.
Apenas marcas no vidro quebrado, como se alguém tivesse sido puxado para fora pela escuridão da noite. A cada nova descoberta, o relato se aprofundava em algo que parecia inimaginável, como se o mundo estivesse tentando esconder uma ferida secreta que nunca deveria ser tocada, e quando o explorador Marco Azevedo encontrou o desfiladeiro sem nome no interior do Chile, percebeu que sua vida mudaria para sempre. Naquele abismo profundo, o vento não circulava, o ar parecia preso e a luz do sol simplesmente se recusava a tocar o fundo, criando uma escuridão absoluta que engolia qualquer tentativa de compreensão. E tudo começou quando Marco lançou uma pedra para medir a profundidade, mas não ouviu o som dela atingindo o chão, como se tivesse sido engolida por algo vivo e silencioso, um vazio faminto que esperava por mais. No segundo dia, Marco instalou cordas e começou a descer. Mas mesmo com lanternas potentes, a escuridão permanecia imóvel, absorvendo toda a iluminação como um poço de tinta sem fundo. Enquanto descia, notou que as paredes rochosas mudavam de textura, de algo áspero e natural para uma superfície lisa e estranhamente quente, como se estivesse tocando a pele de um animal gigantesco adormecido, e isso fez com que seus dedos tremessem. Quanto mais descia, mais o silêncio se tornava opressor, e por um momento ele teve a estranha sensação de que estava sendo observado por algo que não precisava de olhos para enxergar. Algo que percebia sua presença pelo simples fato de existir perto daquele vazio. Quando finalmente parou para descansar, ouviu um som distante, não o impacto da pedra que lançara antes, mas um ruído semelhante a um sussurro contínuo, como milhares de vozes tentando falar ao mesmo tempo, porém abafadas por camadas de rocha e tempo. Marco tentou ignorar, mas sentiu sua mente sendo afetada por aquele coro subterrâneo, como se as vozes estivessem tentando empurrar pensamentos estranhos para dentro de sua cabeça, e em um momento de fraqueza, apontou a lanterna para baixo e a luz revelou algo que não deveria estar ali, uma superfície reflexiva, como um espelho líquido que se movia levemente, como respiração, aguardando sua chegada. Desesperado, Marco tentou subir, mas percebeu que a corda parecia mais pesada, como se algo abaixo estivesse segurando o ar, impedindo-o de escapar. A cada puxada, sentia uma resistência suave, quase educada, mas firme o suficiente para alertá-lo de que não estava sozinho naquele abismo, e então o sussurro aumentou, tornando-se mais claro, mais direcionado, como se as vozes agora estivessem chamando seu nome repetidamente, moldando o som com intenção, convocando-o a descer até o espelho vivo que aguardava. Marco fechou os olhos, sentiu a náusea subir, e percebeu que aquilo não era uma formação geológica, mas algo consciente. Após lutar contra o desespero, Marco tomou a decisão de cortar parte da corda e se soltar, acreditando que, ao fazê-lo, perderia contato com aquilo que o puxava. A queda foi curta, mas o suficiente para jogá-lo diretamente sobre a superfície reflexiva que se deformou sob o impacto, como água sólida, engolindo seu corpo até a cintura. Ele tentou se soltar, mas o material se moldava ao redor de suas pernas, subindo lentamente, como se estivesse provando sua pele, estudando sua estrutura. Decidindo se o aceitaria completamente. E enquanto lutava, viu dentro daquela superfície distorcida milhares de rostos humanos que não eram seus, todos presos, todos movendo a boca, todos implorando silenciosamente por ajuda. No momento final, quando a substância já cobria seu peito e começava a puxá-lo para baixo com uma força inevitável, Marco percebeu que o abismo não era um buraco natural, mas uma entrada, uma porta viva para uma outra dimensão, alimentada pelas vozes daqueles que já haviam sido capturados, e que agora o chamavam para se tornar parte daquilo. Seu último ato foi acionar um transmissor automático que enviou sua localização, mas quando resgatadores chegaram, encontraram apenas as cordas rasgadas. Uma escuridão tão densa que parecia respirar. Nenhum sinal de Marco foi visto novamente, e o desfiladeiro permanece fechado até hoje, guardando o eco de todas as vozes que ele deixou para trás. No interior do Alasca, existe um trecho isolado de floresta chamado pelos moradores de o Caminho que Desaparece, uma trilha que, segundo relatos, muda de posição todos os anos, surgindo em locais diferentes como se fosse um organismo vivo deslocando-se lentamente pela vastidão gelada. E quando o geólogo brasileiro Renato Fabri foi investigar o fenômeno, acreditou que encontraria apenas explicações naturais, mas logo na primeira noite percebeu que o terreno à sua volta parecia se reorganizar. Árvores trocando de lugar como peças de um tabuleiro que ele não conseguia compreender, criando a sensação de que algo ali não queria ser encontrado, apenas observado à distância. Ao amanhecer, Renato encontrou a trilha, um corredor estreito de terra escura que cortava o solo congelado como se tivesse sido desenhado com precisão milimétrica,
completamente livre de neve, mesmo com temperaturas abaixo de zero. Ele caminhou alguns metros e notou uma vibração leve sob seus pés, como se a terra estivesse respirando, pulsando em intervalos regulares. E quando colocou a mão no chão, sentiu um calor suave emergindo de baixo, algo incompatível com o ambiente, como se uma força subterrânea estivesse ativa e consciente, guiando para algo que ainda não se revelara. A trilha parecia infinita, e quanto mais Renato avançava, mais percebia que os sons da floresta desapareciam gradualmente. Não havia vento, não havia animais, apenas um silêncio absoluto que pressionava seus ouvidos como se estivesse submerso. Então, ao virar uma curva, encontrou algo que não fazia sentido algum. Uma cabine de madeira extremamente antiga, coberta por símbolos geométricos gravados a fogo, símbolos que pareciam se mover quando ele desviava o olhar, como se tentassem mudar de posição para esconder seu significado, criando um desconforto profundo que o obrigou a respirar fundo antes de entrar. Dentro da cabine, Renato encontrou um diário deixado por antigos exploradores da região, e as páginas descreviam exatamente o que ele estava vivendo. A trilha que se movia, a sensação de estar sendo observado debaixo da terra, o silêncio forçado. Mas um trecho chamou sua atenção: a trilha não leva a um lugar. Ela leva alguém. Antes que pudesse interpretar a mensagem, ouviu passos do lado de fora, lentos e pesados, como se algo enorme pisasse sobre o solo macio, mas ao olhar pela janela, não viu nada, apenas a trilha se estendendo em linha reta, pulsando como uma veia prestes a se abrir. O chão tremeu e a trilha começou a mudar diante de seus olhos, as bordas se movimentando como tentáculos de terra tentando se aproximar da cabine. Renato correu para fora, mas sentiu o solo amolecer sob seus pés, a neve derretendo numa velocidade impossível, revelando uma camada profunda de terra negra que parecia líquida e viva. Cada passo era uma luta, pois o terreno se fechava sobre suas botas, segurando-o, tentando arrastá-lo para baixo, e o silêncio absoluto agora era quebrado por um som, baixo e grave, como um gemido vindo das profundezas, chamando seu nome com uma voz que não era humana. Em seu último ato, Renato acionou o rastreador de emergência, mas quando a equipe de resgate o encontrou horas depois, a trilha havia desaparecido completamente, deixando apenas um campo congelado intacto e silencioso, sem pegadas, sem sinais de luta, sem marcas no solo. A única coisa ainda presente era a cabine antiga agora sem simboloso e o diário aberto na mesa, com uma frase escrita que não existia antes: mais um foi levado pela trilha. Especialistas tentaram mapear o fenômeno, mas a trilha nunca mais foi vista no mesmo lugar, e até hoje continua surgindo e desaparecendo, levando consigo aqueles que ousam segui-la. No interior esquecido da Patagônia, existe um lago chamado pelos moradores de Espelho do Silêncio, um corpo d'água completamente imóvel, tão liso que reflete o céu com perfeição absoluta, sem a menor ondulação, mesmo sob ventos fortes. A lenda diz que quem encara seu reflexo por tempo demais acaba vendo algo que não deveria, uma versão distorcida de si mesmo que não segue seus movimentos, como se o lago guardasse não apenas imagens, mas intenções, desejos reprimidos e segredos antigos. E, quando a fotógrafa brasileira Lívia Santoro decidiu registrar o fenômeno, não imaginava que sua viagem se transformaria num mergulho involuntário em algo além da compreensão humana, um lugar onde o próprio reflexo parecia ter vida própria. Ao chegar à margem, Lívia percebeu que a água era tão transparente que o fundo parecia suspenso no ar, como se não houvesse profundidade, apenas uma superfície que imitava a realidade com perfeição assustadora. Enquanto ajustava sua câmera, notou pelo visor que sua imagem refletida piscava um segundo antes dela, algo sutil, mas suficiente para fazer seu coração disparar. Ao baixar o equipamento e olhar diretamente para o lago, o reflexo estava perfeitamente sincronizado, como se estivesse ciente de que havia sido pego no erro. Mesmo assim, ela se aproximou, ajoelhou-se e tocou a água, que era fria como gelo, mas ao mesmo tempo parecia pulsar, reagindo ao toque de uma maneira que lembrava a pele viva. Durante a noite, a fotógrafa montou acampamento próximo ao lago, e enquanto revisava as fotos, notou algo perturbador. Em todas as imagens, seu reflexo aparecia alguns centímetros mais perto da câmera do que ela realmente estava, como se a cópia estivesse tentando emergir lentamente para fora da água. As fotos tiradas em sequência mostravam o reflexo avançando, quadro a quadro, com uma expressão cada vez mais sombria, os olhos mais escuros, a pele mais opaca, uma presença que parecia ansiosa para ocupar seu lugar. Assustada, Lívia apagou todas as imagens, mas elas reapareceram sozinhas minutos depois, duplicadas, como se o lago estivesse tentando preservar sua própria obra. Decidida a partir no dia seguinte, Lívia tentou dormir, mas foi acordada por um som suave vindo da margem,
como passos arrastados sobre cascalho. Ao olhar pela abertura da barraca, viu sua própria silhueta parada diante do lago, imóvel, observando a superfície escura como se aguardasse um comando. A figura virou lentamente a cabeça em direção à barraca, mas o movimento não foi natural. Parecia quebrado, desconectado, como se estivesse experimentando o controle de um novo corpo. Lívia recuou. Instintivamente, sentindo a garganta travar, e a silhueta começou a caminhar em sua direção, cada passo ecoando não no chão, mas dentro de sua cabeça, como se fosse parte de seus pensamentos. Em pânico, ela correu para a mata, mas percebeu que seus passos não eram seguidos pelo som natural de folhas se movimentando. Em vez disso, ouvia a respiração pesada de algo que não cansava, que a acompanhava a poucos metros, imitando sua postura, mas não o ritmo do corpo humano. Ao olhar para trás, viu o reflexo caminhando entre as árvores, mas a figura não tinha mais feições. Era como um molde seu feito de água negra, que brilhava levemente a cada movimento. A criatura estendeu a mão e tocou uma árvore, deixando uma marca brilhante que evaporou lentamente, como se estivesse testando a consistência do mundo real, preparando-se para substituí-la sem deixar vestígios exausta. Lívia conseguiu chegar até uma cabana abandonada e trancou a porta. Mas logo percebeu que o reflexo não precisava entrar pela abertura física, pois o espelho da parede começou a tremer, formando ondas e revelando a figura emergindo do vidro como se estivesse atravessando o limite entre dimensões. Seu último registro de voz, encontrado dias depois junto ao equipamento largado no chão, dizia apenas: "Ele quer viver no meu lugar." Quando equipes de resgate chegaram, encontraram a cabana intacta e o lago, como sempre, perfeitamente imóvel. Mas entre as fotos recuperadas, havia uma imagem final. Lívia sorrindo para a câmera, um sorriso que não combinava com nenhum registro anterior dela. Como se alguém estivesse testando seu novo rosto.